análise sindical de número 128, hoje, dia 19 de janeiro de 2021. Hoje o tema é: a conferência aprovou a luta contra as reformas e por Lula presidente. Então, hoje aqui a gente vai ter diversos vídeos sobre a nossa conferência que ocorreu dia 15 e 16, né, de janeiro, final de semana passado. E para comentar esses assuntos e muito mais, hoje temos, né, companheiro, né, aqui de bancada de sempre, e também temos um convidado que espero que também fique, né, direto com a gente. Primeiro, boa noite, Thiago Pires. Boa noite, Líria. Boa noite, Eri. Boa noite, Gabriel, os companheiros aí que estão nos acompanhando e os que vão ver o vídeo aí posteriormente também. É isso aí. E boa noite, companheiro Eri, tudo bem? Boa noite, camaradas. É um prazer estar aqui de novo. Espero que mais vezes também. A conferência foi extraordinária, no sentido de tentar fazer a manutenção da unidade sindical. E estamos aí. Vamos fazer a luta sindical e revolucionária. É isso aí. Então, vamos lá, vamos começar a nossa... Então, como eu disse, a gente vai passar diversos vídeos. Vamos falar aqui da nossa conferência. Vamos fazer um breve balanço. Nós vamos tirar um material, né, um documento da conferência. Então, nas próximas semanas, a gente terá esse documento e a gente vai falar de diversos assuntos. E algo que, né, que voltou, né, à baila com a questão do aumento do Covid é a questão dos profissionais da saúde. Né? A situação está bem complicada para eles. E aí eu queria que o Thiago comentasse, né, sobre o ato que o pessoal fez dos trabalhadores da saúde. Na verdade, Lilian, o ato não aconteceu, né? O ato estava marcado para o dia de hoje, né? Os trabalhadores aí da saúde, né? Das unidades básicas de saúde, né? Que são as UBSs, né? E os trabalhadores aí foram pegos de surpresa, né? Por uma liminar, né? Que foi expedida aí contra o movimento de greve, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele impôs uma multa aí de R$600 mil, né? Caso acontecesse a greve, né? Que seria teria um protesto aí na frente da prefeitura, né? E aí o TJ, então, de São Paulo, impôs aí uma multa aí milionária, né? Milionária, modo de dizer, né? R$600 mil, que é um absurdo, né? R$600 mil é para quebrar qualquer sindicato, né? E então, assim, né? Os trabalhadores denunciam aí, através de nota, né? Do sindicato aí dos trabalhadores aí do Sindicato dos Médicos em São Paulo, né? Que é o CIMESP, né? Que a truculência aí da prefeitura na hora de negociar com os trabalhadores, né? Não negociaram nada, né? Levaram à justiça aí, o que demonstra também, né? Como a justiça atua contra os direitos dos trabalhadores, né? A gente sempre denuncia que a saída aí para os problemas que os trabalhadores enfrentam não estão na justiça burguesa, né? A justiça burguesa finalmente, conforme a gente viu com Correios, com uma série de outras categorias, com bancários, uma série de categorias aí, a justiça sempre atua contra os interesses gerais dos trabalhadores, né? Os trabalhadores aí, eles lutam, né, pela reposição, né, de trabalhadores que foram afastados, né, que foram infectados, né, seja por coronavírus, seja pela influenza, né, H3N2, né, que acabam aí tendo que ser afastados. A gente denuncia sempre aí a precariedade, né, que da saúde pública, né, no Brasil, onde faltam equipamentos, onde faltam médicos, né, falta estrutura, né, a gente está passando, né, por uma pandemia, não se viu investimento nenhum na saúde, né, a gente só vê aí uma corrida alucinada aí para minimizar os impactos, mas a verdade é que não existe investimento nenhum, não tem uma política para a saúde, não tem uma política aí para os trabalhadores da saúde, que muitos aí, né, a gente viu uma série de movimentos durante a pandemia,
de trabalhadores aí que não recebiam seus salários, né? Trabalhadores aí que estão exaustos em São Paulo, para se ter ideia, Lilian. Os trabalhadores aí estão trabalhando no final de semana compulsoriamente sem receber, né? Isso aí é um absurdo, né? Um crime aí o que esses golpistas praticam contra os trabalhadores e contra a população, porque finalmente, né, o serviço ele acaba sendo precarizado e afeta a população em geral, né? Então, nós nos solidarizamos aí com os trabalhadores. Esse é o método de luta, né? O método da mobilização, né? A prefeitura imediatamente aí abriu contratação de 700 trabalhadores, né? Abriu 700 postos aí de contratações, né? Aqui não tem, na matéria que a gente pegou, não tem especificado, né, em quais áreas, né, que tipo de funcionário está sendo contratado, né? Mas os médicos aí atribuem, né, a paralisação que eles realizaram essas contratações, né? Mostrando aí como é que se faz a luta uma luta de verdade, né? Eles recuaram, né, em relação à greve e por conta dessa multa aí imposta pelo TJ de 600 mil, mas nós defendemos que os trabalhadores devem continuar em greve, devem continuar lutando aí por seus direitos, né, por melhores condições de trabalho. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, lembrando aqui, né, dê o seu joinha e ajude a gente, né, divulgar essa live. E também queria agradecer aqui ao pessoal que mandou um super sticker. LC29, boa noite. Também Silvia Mirro, né, boa noite, também mandou um super sticker. Muito obrigado. E antes de dar sequência, a gente vai ver 2 vídeos. Eu queria que a produção colocasse aí a carta de membros para a gente fazer o merchandise. É isso aí. Então, você pode ser membro bronze, né? R$ 7,99, membro prata, R$ 19,99, membro ouro, R$ 49,99, membro platina, R$ 99,99, e não sei, não está dando para eu ver muito, mas então torne-se membro, é porque está difícil para eu olhar aqui. Aí, ó, apareceu. Membro Rubi, R$ 199,99. Então, você pode se tornar membro e ajudar a Causa Operária TV. Também vamos falar boa noite aqui para o pessoal. Ricardo Machado, Flávia Prats, boa noite. Dê o seu joinha aí, né? Companheira que estava lá desde o começo, Simone Souza também, boa noite. Então, Angelina Dias também, boa noite. Vejo se eu não estou esquecendo de mais ninguém. Então, boa noite, Compa 29, boa noite. Então, queria agradecer a todos. Então, dê o seu joinha. Se você não for membro, torne-se membro e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Então, eu queria chamar agora o vídeo, né, das companheiras que tiveram lá, companheiras professoras que tiveram lá na conferência. A companheira Roseli, de São Paulo, companheira Angelina, de Campinas, e a companheira Edilamar, que é de Lins, né, que mora aqui pertinho de Marília. Meu nome é Angelina, sou de Campinas, né, participei da conferência nacional sindical, né, com o objetivo de organizar o povo, né, por Lula presidente, né, sem a direitista no meio, sem cavalo de Troia, né, e a gente espera, eu espero, né, e nós também esperamos, todos aqui que participou da conferência, esperamos que a esquerda, né, tome consciência de que Lula é o único da esquerda que tem condições de vencer Bolsonaro, de derrubar Bolsonaro e todos esses golpistas, né? E a gente revogar, não o Lula sozinho, mas ele com o apoio do povo,
né, já que ele é o candidato da esquerda com maior popularidade, a gente espera que essa união consiga revogar todos esses direitos que foram retirados da gente até agora, e ainda tem mais para tirar, privatizações, tudo. A gente espera que isso, que o Lula, junto com o apoio do povo, junto com o povo, retire tudo isso, que nós recuperamos todos os nossos direitos e impeça também de continuar se retirando nossos direitos. Eu sou a Roseli, moro em Mauá, atuo na categoria dos professores da Prefeitura de São Paulo. Queria colocar a importância da conferência, principalmente nesse momento estratégico, né, em relação à defesa do fora Bolsonaro e Lula presidente, e organizar a luta sindical em vários setores e propagandear a agitação e a propaganda do programa com as reivindicações dos trabalhadores, né? Fim das terceirizações, contra a reforma da Previdência e outras. Meu nome é Edilamar Freitas dos Santos, sou da cidade de Lins, interior de São Paulo, sou professora aposentada e essa conferência para mim foi muito produtiva, eu gosto muito de participar, agradeço aos companheiros que sempre me convidam, é muito produtivo, eu sempre aprendo muito, gosto muito de participar e estar com vocês, é isso aí. É isso aí, né? Então, hoje, ao longo do programa, a gente vai ver diversos vídeos, o pessoal dando seu recado aqui, falando da importância da conferência. Agora, eu vou passar para o companheiro Ieri, que vai falar da greve dos eletricitários. Qual que é a situação, Ieri? Boa noite, camaradas. Então, antes de mais nada, Ieri, técnico administrativo da Universidade de Brasília, e eu vou falar um pouco da situação dos eletricitários. E antes de mais nada, quero falar sobre a única forma de luta que conhecemos como trabalhador e como destruído pelo sistema é a greve. E a greve ela tem que se estender de forma ampliada e unificada entre as forças sindicais. Agora, em dia 18 de janeiro, os eletricitários eles entraram de greve por um pedido básico, que é um pedido de saúde, no qual as empresas que estão usando e se servindo da eletricidade no Brasil, eles vão aumentar de 10% de contribuição do plano de saúde para 40%. E isso é uma atitude das mais fascistas possíveis, por quê? Porque isso, de certa maneira, vai fazer com que a empresa ela não arque mais com essa parte de 30% aí que está aumentando, 4 vezes mais do que eles estão contribuindo. Eles não vão mais arcar com essa porcentagem, o que vai acarretar, por exemplo, na desistência, muitas vezes, do próprio trabalhador em relação a esses planos de saúde. E o pior de tudo é que isso também vem no bojo uma espécie de privatização. Pensa comigo, eles vão, de alguma maneira, retirar um pouco desses gastos que a empresa tem e vão chamar as aves de rapina para fazer a compra dessa estatal, dessas empresas públicas, para tentarem, de alguma maneira, piorar ainda mais o serviço, acreditando que a privatização é o melhor caminho. E sabemos que não. Quantas empresas não foram privatizadas e os serviços não pioraram. E o pior de tudo, o comando de greve, ele solicita que não seja já iniciado esse aumento no próximo mês, agora em fevereiro. Ele pleiteia junto ao Tribunal Superior do Trabalho para que seja ainda aguardado o julgamento nesse tribunal, e aguardando-se julgamento, assim sejam feitas as medidas cabíveis. No entanto, a empresa quer tratorar toda essa luta política em detrimento do seu lucro. Lembrando que a eletricidade ela não tem que ser tratada como lucro, ela é um bem básico da humanidade. Todos nós precisamos de eletricidade. Hoje em dia, a eletricidade está vinculada à saúde de forma direta.
Então, isso é uma retórica fascista de um governo que prioriza a privatização no seu inteirinho, né? Essa família, esse acampamento fascista que entrou no governo federal, ele tem em seu bojo vários empresários que querem se aproveitar desse desmonte do governo para tentar, velho, se apropriar, vender, piorar o serviço e transformar o Brasil num campo de guerra. Para além da parte teórica que rege o ato, a parte prática tem sido de muita luta, visto que há grandes forças tentando captar o movimento e assim abafar a situação, tentando por meios dessas novas tendências capitalistas, né, mudança de cultura dentro do ambiente organizacional, e implementar políticas como a gamificação. A gamificação é uma espécie de pontuação que o trabalhador tem e que poderia receber recompensa, sei lá, um kitzinho da Natura, alguma coisa nesse aspecto aí, coisa banal, que não resolve a vida do trabalhador, não é nem sequer perto do valor que eles estão deixando de contribuir para dar assistência de saúde ao trabalhador, e nesse sentido tentar colocar no trabalhador uma suposta ideia de que ele pode participar do trabalho e ficar alheio à análise política que ele tem que fazer na sua própria realidade de trabalho. É uma vergonha você ter uma empresa desse tamanho vinculada diretamente a uma governabilidade fascista como é a de Jair Messias Bolsonaro e sua trupe. Mas, infelizmente, estamos sendo atacados à torto e à direita, e eu não vejo uma outra saída a não ser a greve. A greve, ela tem, basicamente, a aceitação da Eletrobras, e a CEPEL e a Furnas, eles ainda estão em processo de adesão. Ela iniciou ontem, dia 18 de janeiro, e já teve grande parte de adesão desse quadro, principalmente da Eletrobras, e que tende a aumentar mais ainda. E, consequentemente, é um chamamento de greve também nacional. Toda problemática envolvendo os trabalhadores, elas devem ser ouvidas em todos os sindicatos de maneira unívoca, ou seja, todos eles unidos de forma a criar uma conjuntura nacional de greve e apoiar todos esses trabalhadores que estão passando por necessidades muitas vezes semelhantes. E que não deixemos cair os direitos desses camaradas, porque se eles estão caindo agora, uma hora vai ser a gente. Então, desde já agradeço a oportunidade e encerro aqui minha fala. É isso aí, companheiro. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Queria agradecer aqui, a gente vai também assistir 2 vídeos. Aí queria agradecer o companheiro aqui, Peter, né? Boa noite, mandou um super sticker também, muito obrigado. Cleudimar, boa noite. Então, boa noite a todos, né? Como disse o companheiro Tiago. Vão ser expulsos, Tiago, com esse papo de todos. Isso aí é erro, né? Erro gramatical. Isso é erro gramatical. Os professores de português não gostam, não. Então, vamos lá. Antes que dê mais polêmica, então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Vamos passar o vídeo do companheiro Gilson Mesaroba, que é lá do Paraná, né? Tivemos gente de vários lugares do Brasil, e da companheira Luísa Maranhão, que não mora no Maranhão, mora no Rio de Janeiro. Vai lá. Boa tarde, companheiros. Eu sou o Gilson Mesaroba, sou do estado do Paraná, sou professor, e estou aqui representando o nosso estado na conferência da causa operária, que tem a preocupação de debater a eleição e a importância da eleição do Lula para presidente. E nós, nessa conferência, estamos vendo a necessidade, né, de criarmos propostas e levar essas propostas para a massa, para defender os direitos da classe trabalhadora na luta contra os golpistas, contra o imperialismo. Muito obrigado. Olá, eu sou Luísa Maranhão, sou do Rio de Janeiro, sou militante ativista do Partido da Causa Operária, e hoje eu estou saindo daqui completamente satisfeita
e realizada, porque participei da conferência sindical organizada pelo PCO nos dias 15 e 16. Você é de qual categoria? Bom, eu na realidade eu congrego hoje a categoria dos aposentados, porém eu sou advogada militante. Então eu integro essas duas categorias e pude ser contemplada hoje na organização das propostas para os trabalhos que virão à frente. Eu agradeço imensamente ao convite feito pelos companheiros e à organização da conferência sindical e quero poder contribuir, colaborar mais para que a nossa sociedade retome uma direção política marxista e Lula, a gente consiga galgar a vitória da campanha de Lula presidente. Beleza. É isso aí, né? Então, companheira lá, né, advogada lá do Rio de Janeiro, né? Não Rio Grande do Sul. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar sobre a questão do piso dos professores, né? Vai fazer umas 2 semanas que, né, de acordo com a lei 11.738, que regulamenta o piso nacional, teria que, esse ano, que é 2020, não foi dado nenhum reajuste, teria que dar um reajuste de 33%. Mas aí você já sabe, né? Eles vão dar aquele jeitinho, né? Querem pegar e não dar reajuste nenhum aos trabalhadores, né? É preciso, né, a gente tem que criticar o Congresso da CNTE, que fez um congresso online, né, diante da situação. É preciso fazer um congresso presencial e é preciso sair às ruas, né, contra essa situação. E também está debatendo a questão da pandemia, porque a gente sabe que a pandemia tem aumentado muito agora no começo do ano, então precisaria debater nas escolas, debater entre os pares se voltaria às aulas ou não. Então, pelo reajuste, né, que é lei de 33%, e também, né, por um salário dos professores, né, um salário inicial de R$7 mil, né? Se o do DIES já é 5 mil, então mostra a gente que ganha bem abaixo, né? Se a gente vê outras profissões que têm ensino superior, a gente ganha bem abaixo, então esses 33% ainda não ia nem, né, não ia chegar nem nos pés do que deveria ser o salário de um professor baseado nas outras carreiras onde há ensino superior. Queria pedir para a produção para colocar o vídeo do companheiro Antônio Carlos, que ele fala sobre a questão da CNTE. Ou se não, qualquer coisa a gente... Beleza. Não tem problema. Então, deu um probleminha aqui, mas qualquer coisa a gente vê. Então, pelo reajuste e por um salário, né, de R$7 mil para a categoria dos professores. Beleza. Aí, agora eu vou pedir aqui para o companheiro da produção colocar mais 2 vídeos da conferência, né? Do companheiro Bartolomeu, que é professor de São Paulo, e o companheiro Eber, né? Que também é do Rio de Janeiro. Tudo bem, eu sou Eber Portela, do PCO do Rio de Janeiro, eu sou filiado, eu não sou militante ainda, e essa é a primeira... De qual categoria? Eu participei pela categoria dos professores, mas eu também sou da categoria de metalúrgico. Essa é a primeira reunião mais técnica do PCO que eu participo, né? Foi bom ver o procedimento, como é o procedimento do PCO em relação à parte mais específica da luta de classe, né? Que a gente só olhava muito teoricamente, nunca
tipo assim, uma reunião que tivesse mais desenvolvimento. Mas foi muito bom, aprendi muita coisa e tive a noção de que para frente esse trabalho é um trabalho continuado, né? E pretendo estar participando mais ainda. Foi enriquecedor. Meu nome é Bartolomeu, sou professor de Sociologia na rede estadual. Eu estou achando dinâmica essa conferência porque é a primeira do ano e eu agradeço por ter sido convidado, né? Eu acho que o PCO é um partido que está crescendo e reivindicando o lado do trabalhador. Apesar que nós estamos com muita dificuldade de atingir esse trabalhador, mas é assim que começa, devagar, com vários eventos, a gente vai virar esse jogo, que é o jogo democrático. E com a eleição do Lula, tranquilamente a gente vai conseguir avançar no lado do trabalhador brasileiro. É isso aí, né? Então, esse foi o recado do pessoal que estava na conferência. Logo mais a gente vai ver mais alguns vídeos. Vamos ter vídeo aqui de companheiros, né, operários, companheiros dos frios, né, companheiros lá de Volta Redonda. Então, a gente vai ver aqui muitos vídeos. E eu queria pedir para, agora está no ponto, o vídeo do companheiro Antônio Carlos Silva, que falou no 34º Congresso da CNTE, e fala sobre a questão do reajuste de 33%. Olá. Boa tarde a todos. Isso. Eu queria começar dizendo, eu estou de acordo com a Marta, que a gente não pode olhar para trás e falsificar a realidade. Teve companheiro que interviu aqui dizendo que a culpa do golpe foi da companheira Dilma e do presidente Lula. Por mais críticas que a gente possa ter, né, divergências, é um absurdo, né, colocar nesse termo, como muita gente faz. Assim como é um absurdo, tem gente que fala em unidade, mas seus partidos reuniram em Congresso e não aprovaram o apoio à candidatura do ex-presidente Lula, a única candidatura capaz de derrotar Bolsonaro e toda a direita. Estão fazendo chantagem mesquinha, como o caso do PSOL em São Paulo, que quer o apoio do PT ao Boulos, tem que retirar o apoio, o PT tem que retirar a candidatura do Haddad, e está negociando aí para apoiar os direitistas do PDT do Ciro Gomes, do Ciro Coca-Cola Gomes. Tem que rejeitar essa política de falar em unidade na luta contra o fascismo, mas não daqueles que não querem apoiar o único candidato capaz de mobilizar milhões. E aí eu queria chamar, em nosso nome, nós que assinamos junto com o Bloco Vermelho, com outros companheiros, um chamado, 3 questões fundamentais. Nós deveríamos ter resoluções aqui, e eu chamo a atenção dos companheiros da POSP, da CUT, da CNTE, das grandes entidades que tiveram e têm responsabilidade nessa luta. Nós temos que sair daqui com uma resolução clara em defesa da candidatura do Lula, único candidato, se não é mimimi, é fora da realidade. Né? Para derrotar a direita, tem que ser com Lula, tem que ser a unidade de toda a esquerda, de todas as organizações de trabalhadores. Se o pessoal, nós não estamos de acordo, nem de longe, como a maioria dos companheiros, com a candidatura do Alckmin, por exemplo, que a burguesia está tentando impor. Vamos mobilizar contra isso. Não vamos usar isso aí como um pretexto, como muito Calhorda está fazendo, para criar um empecilho ao apoio ao Lula. Vamos se manifestar, como estão fazendo vários companheiros, inclusive dirigentes do PT, dizendo que a gente não tem que aceitar um vice, inimigo da educação, inimigo da população, repressor dos trabalhadores. Por isso, companheiro, vamos construir uma resolução de unidade em torno dessa questão. E apoiar Lula por um governo dos trabalhadores, pelo cancelamento de todas as reformas, reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, apresentar um programa de luta próprio do nosso movimento, que não depende das negociações por cima das cúpulas do partido. Os trabalhadores e as suas organizações importantes, como é o caso da CNTE, têm que ter o seu próprio programa diante da situação. E de um ponto de vista imediato, nós temos que chamar a mobilização pelos 33,23% para todos. É aumento do piso e tem que ser aumento para o salário dos professores de todo o país. Tem que repor as perdas salariais, porque nós estamos cansados de ficar com salários congelados e a CNTE tem que chamar uma mobilização unificada imediatamente. Obrigado. É isso aí, né? Então, mobilização e 33,23% para todos, né? Os da ativa e os aposentados também, que os aposentados também têm perdido muito dinheiro, né? Que hoje em dia tem que até pagar de novo a Previdência, né?
é um dinheiro que vai ficar de graça para o Estado, né? Porque se ele já é aposentado, né? Então, esses absurdos desses golpistas. Vamos dar sequência aqui. Queria agradecer aqui o companheiro Eric Menezes, que mandou seu superchat. Muito obrigado, companheiro. Também estava lá com a gente, né? Disse que a conferência foi ótima, né? Que definiu rumos da luta para os trabalhadores, organizado nesse ano, a luta por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. É isso aí também, a companheira Luísa Maranhão também mandou seu superchat. Muito obrigada, companheira, né? Tá aqui com a gente. Um abraço e espero que logo a gente se encontre novamente com todos esses companheiros, porque estava um ambiente muito bom de discussão e das nossas resoluções. É isso aí. Então, vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão, né, coisa que começou, que está difícil para o trabalhador, né, e ficou mais com a reforma trabalhista. Qual a situação, Tiago? Bom, a situação é a seguinte, Lilian. Trazer uma discussão importante aqui para a gente fazer, que é a questão da reforma trabalhista, né? Quando os golpistas aí encaminharam aí essa reforma aí criminosa, né, contra os trabalhadores, né, o argumento é de que a reforma geraria aí mais de 6 milhões de empregos, né, e o que a gente viu, né, foi justamente o contrário. Nós temos aí um desemprego que está superior a 14 milhões, né, atinge aí mais de 14 milhões de pessoas, né. Isso a gente, né, sempre destaca aqui também, a gente não conta nem aí os desalentados, né, os mais de 40 milhões aí de trabalhadores, né, mais da metade da população economicamente ativa, né, aqueles trabalhadores que podem trabalhar, né, que trabalham aí em situações precárias, né, sem direito a seguro-desemprego, sem FGTS, sem férias, né, sem uma série de direitos aí que foram conquistados aí historicamente. Bom, frente a isso, né, é preciso defender, né, uma política de geração de emprego, mas não com a perda de direitos, né? É preciso revogar essa reforma e defender a redução da jornada de trabalho, né, de 44 horas semanais para 35 horas, né? Isso sim gera emprego, né? Não abrir mão dos direitos, abrir mão do direito de se aposentar e etc. Um exemplo aqui, né, de como, né, a conquista aí de direitos, né, ela não afeta a geração de emprego, né? A gente tem um exemplo aí dos governos do PT, né, que apesar de não ter conquistado, né, os direitos que a gente gostaria, avançou muito nessa questão, né? E a gente viu que ao mesmo tempo que os trabalhadores conquistavam direitos, né, o número de emprego aí também aumentava, né? Por exemplo, a gente viu, né, as empregadas domésticas aí conquistarem carteira assinada, direito a férias, né, 44 horas semanais, direito aí de descanso semanal remunerado, entre outras coisas, né? A gente também viu um combate muito grande aí ao trabalho escravo, né? Os trabalhadores aí que eram submetidos a condições aí precárias, né, de trabalho, né, que viviam aí praticamente aí em uma espécie aí de senzalas modernas, né? Modernas é modo de falar, né? Porque eram ambientes bastante aí degradados, né? Então, assim, mesmo com todas essas conquistas aí, o PT conseguiu, né, nos governos do PT, aí, que foram 13 anos, né, de governos do PT, conseguiram aí gerar quase 20 milhões de emprego. Ou seja, isso coloca por terra aí o argumento dos golpistas, né, de que os direitos é que afetam, né, os empregos, né, que os direitos aí que geram desemprego. Muito pelo contrário, né, a gente viu aí o salário também aumentar, né, a gente viu
o salário aumentar em 70%, quase 70%, aí, um aumento real de 70%, né? O que demonstra também, né, as condições que o trabalhador vivia, né? Hoje a gente sabe, né, que o salário vital aí é mais de 5 vezes, quase 6 vezes o salário mínimo, né? Então demonstra aí, se o PT conseguiu, né, em 13 anos ter um aumento de 70%, um aumento real de 70% no salário mínimo, demonstra aí que as condições de vida antes do governo do PT era muito precária, era muito um salário aí que não dava para absolutamente nada, as pessoas viviam aí numa espécie de barbárie, né? Então, mesmo com um aumento aí do salário, com ganhos de direitos aí, a gente viu, né, serem gerados aí 20 milhões de emprego. Então, né, os direitos não podem ser uma desculpa, né, né, os direitos não podem ser uma desculpa para o desemprego, né? O que aconteceu aí com o corte de direitos que a gente vem acompanhando, na verdade, só aumentou o lucro aí dos capitalistas, né, e precarizou a vida dos trabalhadores. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, né? A situação do trabalhador está cada vez mais difícil. E agora vamos ver também, né, mais 2 outros vídeos do companheiro Jurandir, que é lá, né, da mesma terra que o companheiro Tiago, Araraquara, que é professor também, e a companheira Marina, que é professora de Piracicaba. Bom, boa tarde, meu nome é Jurandir, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, na cidade de Araraquara. Vim aqui para a conferência sindical, né, da causa operária. Achei a conferência uma oportunidade esplêndida para a gente definir os rumos do movimento operário no Brasil e principalmente para lançar aí a candidatura Lula presidente, que é o eixo fundamental de luta dos trabalhadores nesse ano de 2022. Meu nome é Marina, eu sou professora da Rede Estadual de São Paulo, sou de Piracicaba. Participei desses 2 dias da Conferência Nacional do Partido da Causa Operária. Considerei muito importante porque apresentou uma perspectiva de luta para esse ano de 2022. Sabemos que vai ser um ano de bastante combatividade. A gente precisa eleger o presidente Lula sem nenhuma ilusão no processo eleitoral e sim pela organização da classe trabalhadora. Boa tarde, camarada. Não, depois é o Ieri, não é agora. Quer dizer, o Ieri vai falar agora, mas o vídeo não é dele agora. Vai falar do ato dos servidores federais, né, o ato que ele mesmo participou lá em Brasília. Boa noite, camaradas. O ato, ele foi muito produtivo no sentido da análise de conjuntura ali global. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre uma reflexão aqui desse governo de fascistas, e acredito que eles desconhecem historicamente qual que foi o destino dos fascistas, né? Mas, para além disso, Paulo Guedes, a tchutchuca dos banqueiros, ele não é amigo dos servidores, ele é um inimigo e nos trata como inimigos. É 33,23% para todos, essa é a norma, dinheiro tem. O que não tem é picanha e leite condensado para todo mundo, isso é complicado. Mas o estopim da paciência estourou quando 1,7 bilhões foi confirmado no orçamento previsto para 2022 para a Polícia Federal e as forças policiais de forma genérica. Isso aí é um acordo tático do governo para que as pessoas que estão vinculadas lá apaziguem um pouco dos ânimos em relação a esse péssimo governo que tem sido conduzido por Jair Messias e sua trupe. Basicamente, Bolsonaro ele ignora todas a logística de renda que deve ser repassada para tanto as fundações quanto as autarquias, e acredita que só exista no Brasil as forças policiais, as forças de segurança. Estamos amargando mais de 6 anos sem aumentos desde o golpe. Então, isso é um absurdo.
os únicos momentos onde o servidorismo público teve arrego do governo foi nos governo Lula e Dilma, e isso não é falado. Eu estive num ato e as organizações como Fazubra, Simpro, Andes, Sindjus e etc., não falaram do governo e não deram nome aos bois daquele governo que fez a maior parte das conquistas que o trabalhador hoje amarga não ter mais. Inclusive, subiram no palanque para fazer propaganda midiática a um governo que eles sabidamente tinham um nome na ponta da língua, mas fizeram questão de omiti-lo e não falou Lula presidente e fora Bolsonaro. Eu não sei o que eles estão ganhando com isso. A única entidade que falou Lula presidente foi o Sintifub, no qual eu tenho a honra de fazer parte, sou diretor também de lá. O camarada Lima falou Lula presidente, e depois, por último, numa plenária, onde a maior parte das pessoas que foi convocada foram pessoas ligadas a esse movimento que chamou às ruas os servidores, como Fábio Fará lá, o deputado Israel, inclusive a própria Érica Cocai não citou Lula presidente. É importantíssimo que nós, enquanto comunistas, devemos reconhecer a importância de Lula presidente, importância do fora Bolsonaro, e não foi citado. Só 2 pessoas falaram, que foi o Lima e o Expedito. E é com triste pesar que eu acredito que isso aí é o estopim que está estourando, no qual os servidores já estão cansados dessa politicagem, dessa balela que tem sido perpetrada pelo governo, que não tem dinheiro, que servidor é vagabundo. Vagabundos são eles que pegam todo esse dinheiro e colocam, por exemplo, em jatos, em cocaína e vinculados ao próprio exército no governo fascista como o de Jair Messias. O estopim já começou desde a PEC 95, no qual estamos estrangulando o servidorismo público de forma geral. O servidorismo público, hoje em dia, amarga a impossibilidade, muitas vezes, de arcar com papel higiênico nas universidades, que são as fundações. Isso é um absurdo. O camarada vem falar que só tem maconheiro na universidade, ele não tem vergonha na cara de falar isso, porque a universidade brasileira produz conhecimento demais. Produz tecnologia demais, nanotecnologia. A borderline da ciência está sendo encabeçada pela ciência brasileira. Há uma dificuldade muito grande, mas ela é uma dificuldade posta pelo próprio Estado, que quer privatizar a universidade, porque a maior parte deles são empresários que tentam desarticular o servidorismo público para irem com as suas empresas participar de licitações fraudulentas. Então, é preciso a gente ter uma convicção de que servidor é um trabalhador do povo e precisa comer. A maior parte dos servidores não está com seu burro amarrado na sombra. A maior parte dos servidores amarga salários inferiores à sua classe natural no mercado normal de trabalho, no qual eles adentraram acreditando que iam estar bem servidos em relação ao trabalho, mas só que hoje em dia amarga uma servidão. Eles não têm, inclusive, FGTS. Se eles forem demitidos, eles saem com uma mão na frente e outra atrás. Imagina numa reforma administrativa, como o camarada Thiago falou, a gente vai estar à mercê desses puxadinhos, no qual o camarada bota como um diretor da faculdade alguém vinculado à ideia política dele. Então, estaremos mais ainda caçados e vulneráveis, servidores ainda mais desarticulados. E é importantíssimo que a gente age em relação a isso com uma unidade de greve geral. É inaceitável que numa plenária do dia 18, apenas o Sintifub e o PCO tenham falado Lula presidente. Isso só me leva a crer que a unidade está começando agora, é preciso de ter mais luta, mais pessoas nas ruas. A política de greve se faz nas ruas, não se faz em casa com videoconferência e entre outras coisas. É preciso olhar o povo na cara e fazer pressão nos governos com política de manifestação nas ruas, pressionando eles para que a força policial não aguente fazer a contenção do povo indignado na rua. Encerro minha fala. É isso aí, companheiro, né? Então, precisamos sair às ruas, né? Vamos fazer ato esse ano, é preciso fazer greve, é preciso lutar, né? Pelo Lula presidente, né? Não está ganho, é mentira, vai ter que ter uma luta bem árdua. É isso aí. Então, vamos dar sequência. Queria que o companheiro
Gabriel colocasse aí o vídeo do companheiro Expedito, né, que falou lá na... Boa noite, companheiros. Sou Expedito Mendonça, militante do Partido da Causa Operária, coordenador da corrente Servidores em Luta e diretor do Sindicep-DF, que é o sindicato representante dos servidores públicos federais no Distrito Federal. Nossa categoria deu um importante passo hoje no sentido de se mobilizar para enfrentar os ataques do governo ilegítimo de Jair Bolsonaro e do seu ministro Paulo Guedes, que mais uma vez afrontou a categoria dizendo que colocaria uma granada no bolso dos servidores públicos. A resposta da categoria a esses ataques, a essas ofensas, tem que ser contundente e devastadora. Nós acreditamos que somente a luta unificada de todo o conjunto do funcionalismo pode, de fato, impor uma derrota a todos os ataques do governo direitista contra não só os trabalhadores do serviço público, como ao conjunto da classe trabalhadora. Os servidores públicos estão sob o fogo cruzado do ataque da burguesia, da direita e principalmente do imperialismo que busca liquidar os serviços públicos nacionais e impor uma política de sofrimento e de derrotas para o conjunto dos servidores. Nesse sentido, nós estamos defendendo que haja uma ampla mobilização para que possamos enfrentar essa situação. Nós não concordamos, entretanto, com os calendários que apontam para reuniões online, para plenárias online. Nós acreditamos que é possível mobilizar a categoria presencialmente e impor uma derrota ao governo. O calendário de lutas aponta para uma marcha no dia 16 de fevereiro, aponta para a realização de plenárias estaduais, mas nós acreditamos que elas devam se realizar presencialmente. E o indicativo de greve para o dia 9 de março deve ser preparado através de um amplo processo de agitação e propaganda em todos os locais de trabalho, em todos os estados, e só assim nós podemos enfrentar essa situação. Derrotar a PEC 32 da reforma administrativa e arrancar o reajuste dos servidores públicos, que não pode ser inferior a 100%, porque é isso que as perdas acumuladas representam. Portanto, vamos à luta, vamos nos mobilizar, vamos realizar plenárias e vamos para a porta dos ministérios fazer um trabalho de agitação e propaganda para arrancar a categoria dos seus locais de trabalho e ocupar Brasília em defesa. Então, vamos dar sequência aqui. Agora vamos falar sobre a nossa conferência, né? A nossa conferência teve 87 companheiros inscritos, né? E teve uma presença de 75%. Alguns companheiros estiveram online, né? Por causa de alguns casos de Covid, e alguns companheiros um pouco longe de São Paulo. E lá, né, nós aprovamos a questão da luta, né, do movimento sindical e também sobre a questão do Lula presidente, né? Como eu falei, a gente vai tirar um jornalzinho que vai mostrar as nossas resoluções, e essa conferência foi um momento, foi mais do que necessária, né? Porque o movimento operário, né, e os próprios sindicatos estão numa paralisia, né, diante dos ataques do governo Bolsonaro, né, e de toda a direita ao povo trabalhador, né? Reforma administrativa, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma sindical, né? Então, reforma bem entre aspas, né? Porque não foi nada para melhorar, foi para piorar tudo. Então, foi isso que nós debatemos, né? Debatemos por setores também, dos professores, número de alunos, a questão da pandemia, né? Preciso ter um debate entre os professores sobre a questão da pandemia, e também queria que passasse agora os vídeos do companheiro Renato Halley, que é lá de Brasília também, companheiro dos Correios, o companheiro Ieri, que é servidor, e o companheiro, né, operário Júlio Marcelino, que é dos Frios, que também mandou um recado para a gente.
Olá, eu sou o Renato, o carteiro de Brasília. Vim participar da Conferência Nacional Sindical do PCO. Foi muito gratificante ver os companheiros aguerridos na luta, uma luta que é de todos os trabalhadores, com Lula presidente, pela revogação das reformas, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, das reformas que têm massacrado os trabalhadores de uma forma geral. Os companheiros estão muito com muita vontade, com muita força para lutar nesse ano que começou agora, e é muito gratificante ainda ter uma chama de esperança com esse Brasil que ainda tem uma mudança. Eu estou voltando para Brasília com muita esperança, com muita força, com muita vontade de lutar para poder transformar esse país de uma forma que a gente deseja, de um lugar que seja bom para todos, para um bem comum, com divisão de riquezas, com um país sem fome, com a luta de verdade mais humana, e que esse ano seja melhor para a gente. Estou levando muitas energias boas, muita força para lutar e muita garra. Valeu, companheiros. Boa tarde, camaradas. Meu nome é Ieri, eu sou de Brasília, representante do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade de Brasília. Sou, inclusive, membro diretor do sindicato Sindifub. A conferência ela foi fundamental na construção da unidade da luta sindical nacionalmente e internacionalmente. É importantíssimo a gente construir um fio condutor que trace a luta de classes durante esse período de 2022 para uma candidatura do Lula seguir conforme o fio condutor revolucionário que é o Partido Operário. Sou Júlio, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes, Derivados e do Frio no estado de São Paulo. Nós, trabalhadores dos frios, junto com outras categorias, participamos da Conferência Sindical de Causa Operária, pela importância de organizar a luta unitária dos trabalhadores em defesa dos nossos salários e emprego, para pôr fim a esse governo miserável de Bolsonaro e eleger Lula como parte da nossa luta por conquistar um governo dos trabalhadores. Foi muito positiva essa reunião e vamos levar muito daqui para a luta da nossa categoria nas fábricas. É isso aí, né? Então, temos que levar as fábricas, temos que debater nas escolas, temos que ver a situação, né? Porque a situação do trabalhador está cada vez mais difícil, né? Os desempregados e os que estão trabalhando bem mais, porque são pressionados pela situação e também, né, não estão conseguindo, com seu salário, manter as suas famílias, né? Então, é preciso lutar, fazer greve, fazer movimento, fazer ato para mudar a situação. E agora vou passar para o companheiro Tiago, a gente já está um pouquinho adiantado, mas vou passar para o companheiro Tiago para falar sobre a contaminação dos bancos, né? Algo que ele está diretamente envolvido. Bom, a gente teve aí uma, né, da abertura aí das agências bancárias, né, até o momento, né, a gente teve aí mais de 1.500 casos, né, Lilian, de contaminação aí por conta do coronavírus, né. Nós temos aí um número bastante significativo, né, de mortes de trabalhadores bancários, né. Para vocês terem ideia, o número de desligamento por morte nos bancos superou 200%, né? O que demonstra aí, né, que os bancários aí, né, pagaram aí pela sanha, né, dos capitalistas aí, dos banqueiros, né, que tiveram aí no ano de 2021 um maior lucro de toda a história no país, né? Eu vivi essa situação no trabalho, né? Eu trabalhei todo o período da pandemia, né, sem direito a fique em casa, né, sem qualquer tipo aí de segurança, né, no ambiente de trabalho, né. No começo sequer máscaras eram disponibilizadas para o trabalhador, os trabalhadores é que tinham que se virar
para terem aí seus equipamentos de segurança, álcool e tudo mais, né? As filas aí, principalmente na Caixa Econômica, quilométricas, né? Por conta do pagamento de auxílio emergencial, seguro-desemprego, né? Que aumentou muito aí o desligamento também, né? De pagamento de FGTS, né? E não havia aí condições nenhuma, né, mesmo para os usuários aí nos ATMs, né, que frequentavam os sagões aí, condições de higiene para proteger, né, a população e também os bancários que pagaram aí com suas vidas, né, que estão aí sendo contaminados, né, as agências aí têm um índice muito alto de afastamento por conta do contágio, não há reposição de empregados, né, então sobrecarrega também os trabalhadores aí nas agências, né? Então, eu espero, né, que a esquerda aí que defende, né, a obrigatoriedade da vacina, que defendesse a obrigatoriedade das condições aí de trabalho nas agências, que fechassem as agências, né? Que pulverizasse aí o público para todos os bancos, né? Porque para os bancos privados aí fica só o filé, né? Enquanto principalmente os trabalhadores aí dos bancos públicos aí pagam pela crise, né? Então, é preciso aí defender uma política séria, né? Uma política de verdade de combate à pandemia, né? Nós sabemos aí que, mesmo vacinados, né, tem pessoas aí que tomaram a terceira dose e estão sendo contaminadas, estão sendo infectadas, estão transmitindo o vírus. Então, é preciso uma política de verdadeiro combate, né? Que coloque fim à circulação do vírus na sociedade. É isso, Lilian? É isso aí, Tiago, né? Isso tem tudo a ver com o próximo tema que o companheiro Ieri vai falar, que é a falta de testes, né? A gente vê a situação que o trabalhador, né, o povo brasileiro está à mercê, desde o começo, essa Covid, em março, vai fazer 2 anos que falaram oficialmente, né? A gente já sabe que já tinha algum vírus aí desde novembro de 2019. Então, agora eu vou passar para o companheiro que vai falar sobre a falta de testes, né? Mais uma negligência, um absurdo, né? Falta teste, falta vacina, falta oxigênio, falta leite, falta tudo no Brasil. Vai lá, Ieri. Pois é, pessoal, falta tudo no Brasil e parece que eles querem fazer da saúde uma mercadoria. Não só da saúde, né? Acreditamos que a política, por A mais B que eles provam, eles transformam tudo em mercadoria, acreditando que a iniciativa privada vai dar conta dessa fuga de responsabilidade que o governo tem. Mas só que já conhecemos a iniciativa privada, ela quer o máximo de lucro. E onde ela não tem o máximo de lucro, ela sai fora, ela não tem responsabilidade social com ninguém. Então, o ministro Marcelo Queiroga aposta na iniciativa privada para fazer os testes. Mas me diga, quem é que tem 100, 200 reais para fazer esses testes? O povo, ele nasceu já com uma carta magna apoiando no seu artigo 5º que todo mundo tem direito à educação de qualidade pública. Então, os testes já deveriam ser incluídos nos rolos de testes básicos do SUS a serem aplicados a todos de forma gratuita e compulsória. Ou seja, isso é uma questão sanitária mundial que já deveria estar sendo implementada numa política, num programa de saúde do governo. Só que não está. E amargamente o povo brasileiro sofre com faltas de testes no serviço público. A maior parte dos hospitais, ou você agenda uma agenda de 1, 2 semanas, ou você não faz. Ou se você quiser fazer, você paga. E é assim que é a política do neoliberalismo. Se você não tem, você paga. E se você não pode pagar, que você morra. Então, a principal questão que eu venho levantar aqui é preciso saber, né? Se esse ministro e todo o acampamento fascista que se apoderou da máquina estatal, se ele acredita que mercadoria, que saúde é mercadoria, ele não entende, por exemplo, que a principal questão do Estado é tentar fornecer saúde para todos de forma compulsória. O artigo 5º, eles fazem questão de rasgar de A a B. Então, eu vejo como uma política de destruição em massa, ainda perseguida
sem descanso desde o governo desse fascista. Então, eu vejo como uma política de morte, um necrogovernismo. É sabido que há uma onda de recontaminação novamente pela Covid, tanto com suas variantes, como a própria Covid mesmo. Isso tudo está sendo diretamente relacionado à questão sanitária, que não tem sido cumprida pelo governo. Imagina, um governo que tem a ciência disso tudo já não cumpre a necessidade básica dele. Imagina o povo, que é o prejudicado nessa situação, não tem acesso ao conhecimento de forma plena. A maior parte desses conhecimentos é via WhatsApp, cheio de fake news, cheio de mentira. E num quadro onde 600 mil pessoas já morreram, mais de 600 mil pessoas já morreram, grande parte desses profissionais de saúde absorvidos na primeira onda de pandemia estão sendo demitidos agora numa segunda onda de pandemia, onde as pessoas estão negligenciando essa reinfecção. É muito triste pensar que, apesar de todos esses esforços que foram perpetrados no sentido de melhorar a atuação do governo em salvar vidas, eles estão hoje atuando como se fosse um oba-oba. Estão querendo fazer o cancelamento do carnaval, mas as pessoas continuam lotando estádios, continuam lotando metrôs e ônibus, continua-se lotado a maior parte das instituições de trabalho e, enfim, os testes não existem e tem sido colocado essa agenda de retestes, só que está em marcha lenta, como esse governo já vem andando em marcha lenta já há 4 anos. É isso aí, companheiro. Então, agora a gente vai ver mais dois vídeos, né? Do companheiro Geraldo e do companheiro Nilson de Volta Redonda. Meu nome é Nilson, eu sou presidente da ANAP, Associação de Anistiado Político. Estou aqui... Qual cidade? Moro em Volta Redonda, no Metalúrgico. Estou aqui na conferência sindical promovida pelo PCO. Quero destacar a importância da conferência, porque hoje o trabalhador vive uma situação do imenso retrocesso de caráter escravagista no nosso país, onde os trabalhadores estão perdendo todos os direitos conquistados, estão perdendo, a juventude está perdendo o direito de, no futuro, ter uma aposentadoria. Todo esse massacre tem que ser enfrentado. E aqui, a conferência sindical promovida pelo PCO, ela quer criar um movimento para enfrentar essa política neoliberal que está colocando os trabalhadores numa situação de penúria, de miséria, desemprego. E para mim, essa iniciativa, para mim, ela tem todos os méritos, por várias razões, porque, apesar de todas as dificuldades, o PCO não está medindo esforços para promover essa conferência. É isso que eu queria dizer, meus companheiros. Muito obrigado. E estamos aí juntos, ajudando a construir essa luta. Beleza, obrigado. Chamo Geraldo Pedroso, sou de Volta Redonda e ex-dirigente sindical dos anos 80, na era Juarez Antunes, sou anistiado político. De qual categoria? Metalúrgico. Hoje nós estamos aí na luta, né, para eleger o presidente Lula, né, o representante legítimo dos operários, da classe trabalhadora. Eu quero também parabenizar aqui o PCO pela conferência, né, foi 10, né, parabéns aí pela direção do PCO, né, pelo Rui, a direção do PCO, que vem fazendo um grande trabalho em prol da classe operária e do movimento popular organizado brasileiro. E o que você acha de bom estar acontecendo aqui na conferência? A participação, né? A participação maciça
das pessoas, né, dos companheiros, e a discussão, muito rica a discussão, né, os debates no campo sindical, no campo da questão do governo popular organizado, né, e na questão da candidatura do presidente Lula. Muito bom. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí, né? Então, agora a gente vai dar boa noite e, na sequência, né, queria agradecer a nossa audiência, agradecer o pessoal aqui que deu a sua contribuição à Causa Operária TV. Joinha, boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Gabriel, novamente, companheiro Ieri, e a todos aí que acompanharam, né, Luísa Maranhão aí que eu conheci nessa conferência, né, os demais companheiros aí também. Um grande abraço e até a próxima semana. Boa noite, É isso aí. Pode falar. Boa noite, camaradas. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Thiago. Boa noite, Lilian. Agradeço a todos aí. Fora Bolsonaro, Lula presidente. É isso aí. Fora Bolsonaro e Lula presidente. E como a gente já está estourando, né? Queria chamar aqui agora o vídeo do companheiro Antônio Carlos Silva, que é da direção nacional do partido e também da executiva do PCO, que também falou sobre a nossa conferência. Um abraço a todos e até quarta. Bom, nós estamos encerrando 2 dias da Conferência Sindical Nacional Causa Operária, para a qual se inscreveram mais de 80 companheiros e participaram companheiros de todas as regiões do país, inclusive do exterior. Nós tivemos companheiros da Europa, queria destacar, por exemplo, a participação de companheiros da Espanha, que falaram, militantes do PCO na Europa, que falaram, por exemplo, da contra-reforma trabalhista na Espanha. Bom, e nós tivemos aqui um intenso debate sobre a situação política, sobre as tarefas do movimento operário nesse momento, principalmente da luta, pela retomada dos sindicatos, pela reabertura dos sindicatos, nesse momento de agravamento da crise, quando é necessário fazer uma ampla campanha em defesa da candidatura do Lula, candidato do movimento operário, candidato da esquerda, contra Bolsonaro e toda a direita, e em favor de reivindicações centrais dos trabalhadores. Aqui nós debatemos e discutimos campanhas pelo cancelamento das reformas, contra as privatizações, pela redução da jornada de trabalho, contra a reforma do ensino médio, em defesa das reivindicações das várias categorias que se reuniram. E principalmente nós discutimos também no segundo dia, no dia de hoje, foi feita toda uma discussão sobre o fortalecimento do trabalho nos locais de trabalho, com os boletins, com as correntes sindicais se reunindo semanalmente, com a reunião semanal do coletivo sindical do PCO. Foi um passo importante nesse começo de ano, para preparar uma grande campanha entre os trabalhadores, num ano que vai ser um ano de muitas lutas, e eu acho que o pessoal saiu daqui bastante municiado, com muita disposição, para fortalecer o trabalho da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, no momento de intensa luta de agravamento da crise, e eu acho que nós vamos avançar muito no próximo período, e eu acho que estamos todos de parabéns pela importante conferência que nós realizamos.